Pessoas, hoje estreia House of the Dragon, A Casa do Dragão na HBO, um spin-off do Game of Thrones, para quem conhece, GOT. Mas e aí, qual a relação dessa história com Game of Thrones? Qual a relação desses personagens, dessa nova história, dessa nova série que estreia hoje, exatamente hoje, no dia 21 de agosto? É isso aí, dia 21 de agosto, domingo. Então, se liga, vem comigo. Pessoas, mas não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar aquele like esperto e de compartilhar com todo mundo, porque aqui no canal a gente vai ver muita coisa de cultura pop e entretenimento, tá? Então a gente vai falar aqui de House of the Dragon hoje, mas vai ter muito conteúdo também aí pela frente. Também não deixa de colocar nos comentários aí se você gostaria de mais coisas de House of the Dragon. De repente a gente pode comentar aqui sobre alguns episódios em específico, beleza? Galera, é o seguinte, mas esse vídeo aqui é para preparar você para poder curtir aí House of the Dragon do jeito correto, para você que é fã de Game of Thrones e para você também que está entrando agora nesse universo, vai poder descobrir muita coisa bacana. Na verdade, House of the Dragon é uma adaptação de um livro do George R. R. Martin, é um daqueles livros lá com mais ou menos não, mais do que 600 páginas, um livro longo pra caramba, que conta a história da dinastia lá da família Targaryen, a família da Daenerys, para quem lembra dela. Lembra da Daenerys? Então é sobre essa família e a disputa de poder entre eles, que acontece 200 anos antes dos eventos de Game of Thrones. Então aqui, se você era muito fã lá do Tyrion Lannister, pode tirar o cavalinho da chuva. Se você era fã do Jon Snow, pode esquecer. Se você era fã do Bran e da galera toda, esquece. Você não vai ver nenhum desses caras aqui. Apesar que a gente vai ver sim essas famílias, né? Então elas vão ser mencionadas aí. A gente vai ter os Lannister, a gente também vai ter lá os Stark, vão estar lá. Esses caras, os Stark, também vão estar lá. Mas o foco não é nessas famílias, diferentemente do que a gente tinha lá em Game of Thrones, que a disputa pelo Trono de Ferro estava ali nos Lannister, com um monte de gente, especialmente os Lannisters e os Baratheon. Então isso a gente não vai ver aqui, a gente vai ver, na verdade, os Targaryen lá se degladiando, se arrebentando ali para saber quem que vai sentar no Trono de Ferro lá. Inclusive tem um cara que senta no Trono de Ferro e perde até os dedos, é isso aí mesmo, o cara se perde lá, o cara se dá mal. Então é isso que a gente vai ver nessa série. Mas se você ficou decepcionado com isso que eu falei, não fique decepcionado, porque lembra que no final de Game of Thrones você viu 3 dragões, que eram 3 dragões, vou falar a verdade para vocês, 3 dragões que eram pequenos, de pequeno para médio. Nessa daqui a gente vai ver dragão pra caramba, vai ter muitos dragões aqui, e os dragões no auge do poder deles, inclusive uma delas, na verdade, que é bem antiga e gigante, que a gente consegue ver só o pé dela, a pata dela, de tão grande que ela é. Então a gente vai conseguir ter ali um vislumbre do auge dos dragões. Então, para você que gosta bastante de dragões, realmente esse é House of the Dragon, a Casa dos Dragões, e a gente vai ver esse fogo, sangue, Dracarys pra tudo quanto é lá. Não vai ter Dracarys, tá? Só falei por falar, mas não vai ter Dracarys, mas provavelmente vai ter coisa um pouquinho mais pesada que isso aí. Só que é o seguinte, como isso daqui é baseado num livro, a gente já tem que deixar claro. O George R. R. Martin é um cara que criou um universo, um mundo cheio de nomes e com uma relação familiar ali, uma árvore genealógica absurda. Então eu não vou comentar aqui todo mundo como é que surgiu o negócio lá de trás e veio até aqui, porque senão muito provavelmente ou você vai sair desse vídeo, ou você vai dormir aí, ou você não vai entender absolutamente nada, porque é muito difícil. Então o que eu vou fazer? Vou resumir aqui, vou falar de alguns dos personagens que são mais importantes para essa história aqui nesse momento. Mais pra frente, de repente, a gente faz outros vídeos comentando, se a galera curtir, a gente comenta outras coisas aí. Mas vamos começar ali primeiro com Viserys Targaryen, que é o rei vigente nesse momento, que é um cara bom, mas que é manipulado para todo mundo. Ou seja, o cara é meio que um trouxão, né? Meio que um bobão na mão dos outros. Mas tem esse cara aí. E tem a Rhaenyra, que vai ser a personagem principal, né? Rhaenyra Targaryen, é importante falar que é Targaryen,
Targaryen, porque tem uma outra família também que vai ser importante, e essa daí é a que está prometida para ser a rainha, né? Então ela está prometida para ali na sucessão. Na verdade, rola toda uma treta antes para ela estar lá como prometida, e muita gente não gosta disso porque ela é mulher, e a gente sabe que nesse universo de Game of Thrones é super preconceituoso, super sexista, e as mulheres não podem exercer, especialmente ser ali uma rainha. Eles não gostam muito desse lance de sucessão. Então ela vai ser uma das protagonistas da série. Não vai ser só ela, mas ela é uma das protagonistas aí. Uma coisa importante, a gente vai ver nessa série dois momentos. Então a gente vai ver essa rainha mais jovem, e depois a gente vai vê-la mais velha. Então tem dois momentos aí, manja, coisa de novela, sabe? Lembra lá do Rei do Gato, tem a primeira fase, segunda fase, mesma coisa aqui, tá? Então vai ter um esquema novelão aí. É um negócio sobre a Rhaenyra também. Como ela não vai estar na sucessão, mas acontece uma treta, e depois a gente explica isso daí, ela fica louca da vida, mais ou menos como aconteceu com a Daenerys. Vocês lembram? Quando ela ficou louca da vida lá no final. Ó, spoiler, então já tô partindo da ideia que você tenha assistido Game of Thrones. Se você não assistiu, ó, então para esse vídeo agora. Então lembra que a Daenerys, ela ficou louca da vida quando ela descobriu que na verdade o herdeiro, o homem, seria o Jon Snow? Então é mais ou menos o mesmo caso da Rhaenyra, que ela também vai ficar meio loucaça. Então a gente não sabe se ela também vai pegar um dragãozinho ali e começar a fazer a galera de churrasco lá, igual a Daenerys começou a fazer. Agora tem uma outra personagem que vai ser antagonista aí da Rhaenyra, que é a Alicent Hightower. Eu falei pra vocês que é importante a gente falar os sobrenomes, porque tem outras famílias aí que também estão correndo atrás disso. Ela é a segunda esposa do Viserys e tem dois herdeiros homens, e ela não quer que a Rhaenyra ela seja a rainha, então ela não quer que ela seja herdeira ali. Então ela vai ficar lá batendo de frente com a outra lá, então vai rolar uma treta toda. Elas no começo, quando elas eram jovenzinhas, elas eram amiguinhas, mas depois rolou uma treta e não somos mais amiguinhas e tal, e aí cada uma fica sentada para um lado com bicão uma para outra lá. Então vai ser antagonista aí da história. Outro personagem que a gente tem é o Daemon Targaryen. Para quem tá órfão aí do Jaime Lannister, eu acho que ele vai ser mais ou menos parecido com o Jaime Lannister aqui. Então eu acho que é mais ou menos isso que ele vai ser nessa história. Ele é o irmão mais novo do Viserys, e ele tá disputando o trono com a Rhaenyra também. Por que eu falo que ele é parecido com o Jaime? Porque ele também é um combatente, um guerreiro muito habilidoso, e também tem uma conduta meio duvidosa. E é um cara que ele trabalha ali na patrulha da cidade, né? Ele que levanta a patrulha da cidade, só que é aquele cara meio otário, né? Que vai nos lugares cobrar, né, uma propina aqui, uma propina ali, arrebenta a cara do outro lá, sai, dá uns tapas nos caras, se toca na galera aí. Então é um cara que não é muito bacana. Apesar de ser um cara que gosta pra caramba do irmão dele, mas ele vai ter essa disputa aí com a Rhaenyra ele quer ser o cara que vai sentar lá no trono de ferro, mas o cara não manja nada desse lance diplomático aí. Nem sei porque que esse cara quer esse cargo, né? Esquisito. A gente tem a Rhaenys Targaryen, essa é prima do Viserys, e lá atrás ela disputou o trono de ferro com ele, mas rolou um conselho lá e escolheram o Viserys só porque ele era homem, né? É o que eu falei pra você, essa história é sexista pra caramba. Mas então, enfim, escolheram, e ela ficou conhecida como a rainha que nunca foi, porque pela linhagem lá, não vou explicar aqui porque é super difícil, a gente vai se perder aqui, eu, vocês, e todo mundo vai ficar perdido, mas era pra ela ser a rainha, e ela no fim das contas não foi, porque esse conselho decidiu pelo homem. E ela, querendo que uma mulher assuma a posição, ela apoia a Rhaenyra para estar no trono de ferro. E para quem tá aí com saudades daquelas disputas marítimas aí, talvez a gente veja por conta do Corlys Velaryon, que é marido da Rhaenys Targaryen. Então ele é um cara que é um conhecedor aí do mar, então ele é um combatente do mar, é um cara que é conhecido como serpente do mar. Então de repente a expectativa é que a gente veja algumas disputas aí de navio, de barcos, né, como a gente viu lá no Game of Thrones. Espero que tenha, porque ia ser super bacana, porque aquelas cenas lá, elas, pra mim pelo menos, tem umas cenas de ação que são as que roubam
praticamente toda a atenção aí em Game of Thrones. E por fim, como eu falei pra vocês, não menos importante, mas que dá nome à série, a gente vai ter dragões, né? Vários dragões. Eu fiquei super feliz porque eu adorei ver os dragões em Game of Thrones. Aliás, toda essa parte fantástica da história do George R. R. Martin, pra mim, me chama muito a atenção, porque é legal misturar o real com o fantástico e ver os dragões, né? É realmente fantástico ali, eu acho que é super bacana. Então vamos lá para o nome de alguns deles aí que a gente vai ter. Então a gente vai ter o Syrax, que é o dragão da Rhaenyra, tem o Caraxes, que é o do Daemon, a gente tem o Meleys, que é da Rhaenys, e também tem o Vhagar, o Venator, Sunfyre e vários outros aí, né? Os nomes são os nomes super difíceis. Aliás, gente, vou falar a real pra vocês. Tem vários nomes aqui que provavelmente eles vão falar durante a série e você tem que ficar esperto, porque é assim... Essa família Targaryen tem um péssimo hábito de dar o mesmo nome para pessoas diferentes à medida que o tempo vai passando. Inclusive tem uma passagem aí que eles dão o mesmo nome de um cara, que o cara tá vivo e tem um outro moleque com o mesmo nome do cara que tá vivo. E assim... sei lá, acho que fica meio difícil esse negócio aí, né? Na hora de comprovar, aí tem que ficar passando CPF, RG, essas coisas, CNH e tal, biometria, porque, ó, é complicado o negócio. O que esperar dessa primeira temporada, ou se é que vão ter várias temporadas, se não vai ser uma única temporada, ninguém divulgou isso, ninguém disse nada até agora, de House of the Dragon. Essa daqui é uma adaptação da passagem do livro lá, que é a Dança dos Dragões, então é só um pedaço do livro lá de Fogo e Sangue, que é justamente a disputa entre os Targaryen lá, utilizando os dragões e... Bom, não precisa... É spoiler, mas... Falar a verdade, é fato, você já sabe, se você assistiu Game of Thrones, esses dragões, eles são praticamente extintos e eles só voltam com os 3 ovos que a Daenerys, que estava lá no Game of Thrones, a Daenerys, aliás, ela pega e choca aqueles 3 ovos, e saem os 3 dragões. Então os dragões eles desaparecem. Então vai ter isso daí e todos os elementos que a gente já conhecia de Game of Thrones, que é a disputa pelo poder, sangue, violência e tudo aqui, todas aquelas tramas que aconteciam ali e muita ação também. E aí já vai o recado para você que está assistindo esse vídeo que nunca, mas nunca teve contato com Game of Thrones, nem sabe do que eu tô falando. Cara, fique esperto, porque essa série aqui, ela é violentaça, mas violenta mesmo, de gore mesmo, de tripa voando, carne moída mesmo, o negócio é violento, fora várias cenas de sexo aqui, é um negócio que não é muito bacana aí para menor de idade, para os mais jovens aí, e a gente também tem algumas questões morais aí meio duvidosas, né? Então, assim, coisas que não são muito bacanas, que foram apresentadas em Game of Thrones, que realmente coisas que não deveriam acontecer no mundo real e talvez nem mesmo na ficção. Então só esse recado aí, porque esses pontos são pontos importantes, o que difere bastante de uma história como O Senhor dos Anéis, em que esse tipo de assunto, esse tipo de problemática não é apresentada. Já aqui eles apresentam, então se você se incomoda com esse tipo de coisa, realmente eu recomendo que você não assista House of the Dragon, nem mesmo Game of Thrones. E a outra grande dúvida, outra grande pergunta aqui é a seguinte: será que a gente vai ter um personagem que vai se destacar ali para de repente ser um salvador, ou algumas pessoas, como foi o caso do Jon Snow ali, né? Será que a gente vai ter algum personagem tão bacana quanto esse? E você, meu amigo, você gosta de Game of Thrones? Você tá empolgadaço aí pra House of the Dragon? Deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia, e também deixa aí nos comentários se você gostaria de mais vídeos de Game of Thrones. Eu sou super fã, gosto pra caramba de Game of Thrones, apesar de todos os problemas que eu falei pra vocês, é uma história super bacana e eu gosto de falar desse assunto. Então se você quiser mais assuntos, mais vídeos sobre Game of Thrones, sobre House of the Dragon ou derivados aí, deixa aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, tô tentando chegar aos 1000 inscritos a
até o final de 2022. Compartilhe com seus colegas e lembre-se que aqui é o local onde você vai ver cultura, entretenimento e tudo que você curte, beleza? Abraço e até semana que vem. Ó, é hoje, hein? Se você tá assistindo isso daqui dia 21/8, é hoje, estreia na HBO lá. Se você tem HBO Max, fica esperto, vai estar lá no HBO Max também, beleza? Abraço e fui!